Louvado e engrandecido é o nome do Senhor essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Sinto a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Aleluia. Josué, capítulo 7, versículo 21. O Senhor, Ele me deu esse versículo. Eu estava essa semana indo deitar. E o Senhor me chamou a atenção e falou para mim: pega lá o seu celular que tem as meditações e abre lá. E quando eu abri, algo me chamou a atenção, que foi esse versículo, Josué capítulo 7, versículo 21. E eu disse: Senhor, não. Deus, é muito forte isso aqui. O Senhor pode me dar outro. E eu fui dormir, eu disse: Senhor, e eu comecei a questionar o Senhor. Não, Deus, me dá outro. E aí foi durante toda a semana. Fui para Atos, mas só que em Atos o Senhor não queria falar. Eu não estava confortável com essa palavra, porque o Senhor só me levava para Josué capítulo 7, versículo 21. Eu disse: é forte, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ouvir essa palavra vai ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Talvez nem todos que estejam aqui essa noite precisem, mas alguém vai precisar. De pessoas que estão aqui, como pessoas que também estão na internet. Talvez não tenha muita gente na internet, mas depois vão ouvir a palavra. Eu sei que Deus vai agir poderosamente na vida de cada um. Diz assim a palavra, Josué capítulo 7, versículo 21. Quando vi entre os despojos uma capa. Pode deixar sem fundo musical. Pode deixar assim mesmo. Mas eu vou ler o 20, vamos lá. Glória a Deus. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos cobiceiros, e tomei-os, e eis que estão escondidos na tenda, no meio da minha tenda, ou seja, estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e os trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e a seus filhos e a suas filhas e a seus bois, seus jumentos e as suas ovelhas, e a sua tenda e a tudo quanto tinha, e levaram nos vales de Acor. Misericórdia essa palavra. Porque observe uma coisa, irmãos. Nós sabemos que o povo de Israel, ele saiu com mão forte e poderosa do Egito, aonde eles eram escravos durante 400 anos. Eu peço aos jovens que prestem bastante atenção, que o Senhor, Ele quer falar essa noite. Porque no momento da palavra, é o momento de prestarmos atenção na palavra do Senhor. O pastor Thelma não está repreendendo vocês, mas é porque eu gosto e quero muito que vocês entendam a palavra do Senhor, para que vocês saiam daqui cheios da palavra, que vocês se alimentem da palavra de Deus, e quando sair daqui vocês saberem o que foi que o Senhor falou, para que fique gravado na tábua do seu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco esta noite. O povo de Israel, irmãos, saíram do Egito com mão forte e poderosa. Quem pôde algum dia abrir o mar e fazer o povo passar com os pés a seco? Somente o Senhor. Nunca se viu tal milagre parecido com esse. Mas eles saíram e grandes coisas eles viram que o Senhor fez no meio do povo de Israel. Passaram pelo mar vermelho a seco. Chegaram no deserto, mas por desobediência ficaram lá durante 40 anos andando no deserto. 40 anos não foi fácil. Agora observe uma coisa. Durante 40 anos muitas coisas aconteceram para aquele povo. Viram grandes milagres, poderosos milagres. O Senhor não deixou eles passarem necessidade. O Senhor não deixou eles passar fome. Não, o Senhor, Ele cuidou dele com água. O Senhor cuidou deles com o pão que era o maná. O Senhor cuidou deles com
E sempre havia algo para reclamar do Senhor. Porque não para todos, mas para a minoria, o Senhor sempre tinha que fazer algo a mais. Porque tudo que o Senhor fazia não era 100%. E aí eles ficaram durante 40 anos no deserto. Haja vista que chegou um momento em que o povo de Israel estava perto de chegar à primeira cidade e tomar Jericó. Aí o que é que acontece? Moisés já tinha morrido e Josué foi colocado naquele lugar para substituir Moisés. O povo, ele precisava de um líder. E aí chegou o momento em que Jericó deveria ser conquistada. Era a primeira cidade, era a primícia do Senhor, era a primeira cidade que seria conquistada pelo povo de Israel. E o Senhor, ele valoriza a primícia. Mas antes de entrar na cidade de Jericó, uma coisa o Senhor disse para o povo: olha só, vocês vão entrar lá na cidade, vocês vão rodear a cidade, vocês vão estar ali, 6 dias vocês vão rodear uma vez. No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. Mas eu te digo uma coisa: vocês irão passar quando as muralhas caírem, depois que vocês gritarem e tocar a trombeta, a muralha vai cair. Vocês vão entrar, cada homem vai entrar em cima das muralhas, pelas muralhas, né, porque elas caíram, pelas ruínas da muralha. Mas, observe uma coisa: quando vocês chegarem naquele lugar, vocês não vão pegar o despojo daquele lugar. O despojo daquele lugar, o que existia ali de prata, de ouro, do que for, de preciosidade ali naquele lugar, é para o tesouro de Deus. É para o tesouro do Senhor. Ninguém é capaz de tomar posse do despojo da cidade de Jericó, porque pertence ao Senhor. Todo o povo ouviu a orientação que Deus deu. Principalmente os valentes, os guerreiros valentes e poderosos que foram conquistar Jericó. E assim, irmãos, aconteceu. Eles foram lá, viram mais uma vez um milagre acontecendo. O Senhor fez uma muralha forte e poderosa cair diante deles, simplesmente porque aparentemente eles rodeavam e acabou. Não, era o poder de Deus que estava agindo naquele lugar. Mas o que era que o Senhor ele queria daquele povo naquele momento, na entrada, na posse de Jericó? O Senhor ele queria homens guerreiros, valorosos, porém queria homens e mulheres valorosos, mas que fossem obedientes à voz dele. E assim aconteceu. Eles arrodearam a cidade, eles tocaram as trombetas, eles gritaram e as muralhas caíram. E cada homem foi lá e entrou na cidade e foram conquistada aquela cidade de Jericó. Quando eles chegam na cidade de Jericó, Acã, ele vê uma bela capa babilônica e alguns utensílios de ouro e de prata. E ali cresceu os olhos de Acã. Irmãos, olha quando o homem que ouve a voz do Senhor, ele não está preparado para passar pelo momento da tentação, pelo momento em que ele vai ser provado, porque todos que entraram na cidade de Jericó foram provados. Mas Acã, ele tomou uma rápida decisão de desobedecer à voz do Senhor. E hoje, essa noite, eu quero me basear nos 3 passos para uma queda. Infelizmente é uma parte que nós devemos falar, mas é uma parte que nós devemos prestar atenção para não cometer. E a primeira parte, quando nós lemos esse versículo, Acã falou assim: olha, eu vi. Um dos primeiros passos para a queda é ver. Agora observe uma coisa: não é ver da primeira vez, é ver da segunda vez. E é por isso que eu disse: Senhor, é dura essa palavra, é forte, eu não sei se eu vou conseguir transmitir para a tua igreja. E o Senhor ele mostrou para mim que era necessário que nós passássemos por esses 3 passos para que aprendêssemos como não devemos cair, porque nesses passos que nós vamos falar aqui, a caída é certa. E aí Acã disse assim: eu vi. Olha como é difícil ver pela segunda vez. Tem pessoas que dizem assim: ó, o primeiro olhar a gente não tira,
mas o segundo a gente tira. E olha a forma que está sendo olhado. Então Acã, ele viu o nosso olho. A palavra do Senhor diz que os nossos olhos são candeias para o nosso corpo. E o que é candeia, pastora Thelma? É como se fosse um lampião, me ajuda aí, quem sabe mais? Um lampião, algo que traz luz para aquele lugar. Então assim, a Bíblia diz que os nossos olhos são candeias para o nosso corpo. E preste atenção, olha, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Eu vou repetir. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Olha, por quê? Porque os nossos olhos, eles são candeias para o nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Porém, se os nossos olhos não forem bons, todo o nosso corpo estará cheio de trevas. E olha, ainda mais diz a palavra do Senhor: e se a luz que há no seu corpo for trevas, quão grandes são essas trevas? Misericórdia. Mas uma palavra para que venhamos a meditar nisso. Os nossos olhos, ele é capaz de destruir o nosso corpo. Agora vamos lá. Acã, ele teve a oportunidade de honrar a Deus através dos olhos dele, mas assim ele não fez. Outra coisa que me chamou a atenção aqui é o seguinte, que quando nós estamos em um determinado momento, que vamos pensar o seguinte, quando não vamos pensar se nós vamos ser tentados, mas vamos pensar assim, quando nós formos tentados, porque cada um de nós um dia vamos ser tentados. E não é só com o pecado da imoralidade sexual, porque as pessoas apenas pensam que pecado é imoralidade sexual. Pecado são todas as coisas que não agradam a Deus. Tudo aquilo que nos afasta do Senhor são motivos para nos tirar da presença de Deus. E aí o que é que nós devemos fazer nesse momento que nós fomos tentados por aquilo que o inimigo sabe que é o nosso ponto fraco? Porque todos nós temos o nosso ponto fraco. E o inimigo, ele tem experiência nesse assunto. Porque é mais de 3.000 anos atrás. E bota lá que ele já é capaz, experiente, de como tentar um ser humano. Ele, se ele quiser, dá até o tutorial, né? A gente conhece muito esse nome, né? Dá até o tutorial de como perseguir um ser humano, de como cumprir qual é o ponto fraco daquele ser humano. Então, isso que aconteceu com Acã, ele viu. Olha só, o segundo passo para a queda do homem é a cobiça. Acã, ele viu a primeira vez, porque ninguém tira o olho. Mas a segunda vez, ele já foi com um olhar de cobiça. Eu quis. Acã disse, eu vi. E Acã disse assim, ó, eu cobicei. Tem até versões que dizem assim, eu quis. Como é perigoso a cobiça. E quando eu estava pesquisando sobre cobiça, logo veio uma palavra que é muito perto da cobiça, que é a inveja. Ela é muito próxima da cobiça. A inveja e a cobiça, elas são bem próximas. E a diferença da inveja para a cobiça é o seguinte: a inveja, ela deseja o que você tem. Mas ao desejo que você tem, a pessoa te quer mal. Ela quer destruir você por causa daquilo que você tem. A cobiça, a pessoa não necessariamente quer te destruir, mas ela quer aquilo que você tem. Mas você, como pessoa, não precisa ser destruído. Foi justamente o que aconteceu com Acã. Ele entrou lá, ele estava guerreando. Gente, como é que durante uma guerra, matando pessoas morrendo na frente dele, ele poderia ser morto se ele se preocupasse com qualquer outra coisa? Porque durante uma guerra, existem muitas coisas que ele tem que cuidar, principalmente do corpo dele, para não ser ferido. Mas olha só o que ele pensou. Ele viu e depois ele cobiçou. Ele pega aquela capa, ele pega aqueles utensílios de prata e ele pega os utensílios de ouro que ele sabia que era
ele viu. E aí ele olhou de novo. E aí depois do que foi que aconteceu, ele cobiçou. E quando cobiça, tem um problema muito sério de conquistar. Eu quero conquistar o que eu estou cobiçando. Davi, ele tinha uma história com Deus. Acã, nós só conhecemos Acã simplesmente por causa dessa passagem aqui. Pesquisei e procurei algo falando sobre Acã e apenas só é visto o nome de Acã por essa palavra. Talvez ele não fosse muito achegado a Deus, mas Davi era muito achegado ao Senhor. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era um homem que fazia a vontade do Senhor, era um homem que sentia a presença de Deus. Mas por um descuido, Davi, passando no palácio, ele olha Betseba, ele olha de novo e ele diz: eu quero. E eu quero e eu cobiço. E algo interessante quando chega, ele diz assim: eu vou mandar os meus servos lá e vai chamar Betseba para ela vir aqui. Olha só, durante este caminho, quando Acã pôde pegar a capa, todos os utensílios, ele poderia fazer o seguinte: eu cobicei lá, mas eu não vou ficar para mim. Eu vou pegar esses utensílios porque eu sei que é da casa do Senhor e vou entregar a Josué para que ele leve para os tesouros, porque eu sei que o Senhor falou que não posso tomar posse desses utensílios. Davi fez a mesma coisa. Durante o caminho em que Betseba estava indo até a casa de Davi, ele poderia dizer: não, mande ela embora, não vai dar certo mais isso. Mas ele foi até o fim. Isso significa, irmãos, que não importa a nossa vida lá atrás. É interessante para Deus. Mas se nós estamos andando com o Senhor e por algum momento durante a nossa caminhada nós caímos, nós iremos pagar o nosso preço por causa da nossa desobediência. E não vai ser porque eu louvei a Deus bonito e pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Não é porque eu preguei e pessoas foram tocadas pela unção do Espírito Santo que se eu errar, o Senhor vai dizer: não, Thelma, você sempre foi uma serva maravilhosa, você errou aqui, mas eu não vou te punir. O Senhor, ele pode perdoar, que foi isso que ele fez com Davi, por causa da história que Davi tinha com Deus. Mas Davi pagou o preço da desobediência, da falta de vigilância, quando ele andava no palácio de forma ociosa. Sabe por quê? Porque o povo estava em guerra. O que se esperava do servo do Senhor era que ele estivesse em oração naquele momento. Mas talvez ele estivesse cansado. A palavra do Senhor diz que ele estava dormindo, ele se levantou e começou a andar. Então eu não acredito que Davi se levantou de uma oração, porque talvez se ele tivesse se levantado de uma oração, algo terrível não tivesse acontecido na vida dele e ele não tivesse sido punido, nem conhecido durante gerações por causa desse pecado que ele cometeu. Por isso a necessidade que em todo o tempo, todos os dias da nossa vida, nós vemos a lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Irmãos, são todos os dias nós precisamos disso. Todos os dias nós precisamos: Senhor, me lava, Senhor, me purifica, Senhor, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja está próximo, o arrebatamento da igreja está chegando e nós precisamos estar de bem com Deus, porque não vai adiantar o nosso passado se não continuarmos nos purificando todos os dias de forma constante em nossa vida. Olha só, Acã viu e Acã cobiçou, ele desejou. E como eu falei, ele precisava mudar. Ele pegou lá, ele cobiçou, pegou, mas ele poderia mudar a história dele. Mas ele não fez. Ele pegou, tomou posse e olha só o que ele fez. Acã foi lá para a tenda dele, cavou um buraco lá e colocou tudo que ele pegou em Jericó e enterrou. Ele escondeu. Foi assim que Davi fez. Irmãos, observe uma coisa. Deus está trazendo para nós alguns exemplos.
E existem vários tipos de pecados que são escondidos, que não foram falados aqui nessa mensagem e que precisam ser observados para que o Senhor ele venha agir no meio do seu povo. Existem várias formas. Observe que o de Davi foi imoralidade sexual, mas a de Acã, o pecado de Acã foi financeiro, foi o olho grande. Ele queria porque queria aquilo que ele viu. Era dinheiro, era ouro, era financeiro, era para ele enricar, era para ele. Confesso que eu não entendi o que o Senhor ele queria falar quando ele me entregou essa palavra. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai continuar falando poderosamente em nossos corações. Acã, ele escondeu porque ele sabia que era proibido. Ele sabia que era um pecado e ele tinha que esconder. Porque ele não poderia sair ali, ó, durante aquele arraial com aquelas coisas por ali. Porque se algum colega, se algum amigo dele, se algum colega visse, ia dizer o quê? Acã ele pegou e escondeu. E quando eu vejo isso, Acã escondendo, assim como Davi também escondeu o seu pecado, quando ele coabitou com a mulher de Urias, ele ficou sabendo que a mulher de Urias engravidou. E aí ele começou a maquinar. Meu povo não pode saber do meu pecado. Não pode. E agora eu quero aqui Davi, o rei Davi fez. Ele chegou assim, ó, manda trazer Urias lá do exército. Porque às vezes nós pensamos o seguinte, que Urias só foi para o exército quando Davi quis matar ele. Não foi assim, porque o texto diz que Urias estava lá no exército. Porém, Urias, ele não era linha de frente. Manda trazer Urias. Urias chega lá no palácio. O rei manda Urias ir para a casa dele, porque ele estava querendo esconder o pecado dele. Porque se Urias fosse para a casa dele, iriam dizer que aquele filho que já estava na barriga de Betseba, ele era filho de Urias. Mas Urias não foi e ficou lá na frente do palácio. Davi não conseguiu esconder. E aí ele começou a pensar, e agora como é que vai ser? Porque ela será apedrejada, porque esse era a condenação do pecado por adultério. Aquela mulher seria apedrejada. E aí Davi, ele maquinou tudo aquilo que nós já conhecemos. Ele tentou esconder. Assim como Acã tentou esconder o pecado dele, Davi também tentou esconder o pecado. Irmãos, isso é uma tendência humana. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no começo, quando o homem cai, quando o homem peca, ele diz, estou nu. E quando Deus chamou Adão, ele disse, Senhor, eu estou nu e eu me escondi. Porque é natural do ser humano esconder o que é proibido, esconder o que ele não pode fazer, esconder aquilo que Deus já ordenou para que ele não fizesse. E é um grande alerta para mim e para você, irmãos, a necessidade de servirmos ao Senhor com honestidade, sinceridade e obediência. Porque o pecado da desobediência a Deus é um pecado tão sério que ultrapassa gerações e prejudica pessoas que não tem nada a ver com isso. Ora, nós fomos prejudicados pela desobediência ao Senhor. Eu e você não estamos hoje no paraíso por causa de uma desobediência ao Senhor. Davi, a espada não saiu da casa dele por causa da desobediência. Ora, nos mandamentos está escrito, não adulterarás, mas está Davi, por algum momento ele não vigiou, ele caiu. E o Senhor também falou para Acã, não só para Acã, mas para todos que estavam lá em Israel, não vai pegar nenhum despojo de Jericó, porque era a primeira cidade, eles estavam entrando na cidade prometida, as primícias do Senhor. Irmãos, há uma grande necessidade de observarmos esses 3 passos para que a queda não aconteça na minha e na sua vida. Eu vi, eu cobicei, eu quis e eu tomei posse. Amém? Misericórdia, né? Né, meninos que estão aí atrás? Espero que vocês tenham entendido a necessidade de servirmos ao Senhor com alegria.
Porque nós não estamos contando história de carochinha. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes quando nós começamos a falar da palavra do Senhor, muitas pessoas pensam que é brincadeira ministrar a palavra de Deus e transmitir aquilo que o Senhor ele quer falar para o seu povo. Mas todas as vezes que o Senhor ele fala comigo e com você, através das palavras que são ministradas, o Senhor ele quer colocar bastante atenção. Lembra daquela parte que diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque há necessidade de abrirmos muito bem os nossos ouvidos para ouvir o Senhor falar nesse lugar. Porque assim não há necessidade de falar dessa palavra simplesmente para ser um blá, 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 blá. Nós já conhecemos essa palavra, a necessidade de entendermos e executarmos aquilo que o Senhor ele quer para mim e para você, para a igreja dele, necessidade de seguirmos e ser obedientes à palavra de Deus. Olha a atenção de Deus neste momento, olha a necessidade de colocar os nossos ouvidos a ouvir o que o Senhor ele transmite à igreja. Quando ele falava lá em Apocalipse que nós devemos ouvir, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo ele transmite para o seu povo. Já vou terminar. Glória a Deus. A necessidade de buscarmos e seguirmos a Deus continuamente com justiça. Agora, se a gente observar o final da história, dessas duas pessoas foram totalmente diferentes. Acã, ele não tinha aquela vida voltada para Deus. Ou pelo menos nós não conhecemos a história dele. A palavra do Senhor, ele não demonstra toda a vida de Acã. Mas ele foi condenado à morte. Mas, quando chega na hora da sentença de Davi, Davi não é condenado à morte. Mas ele teve que pagar um alto preço, porque o filho que ele teve com Betseba teve que morrer. Então, produtos da desobediência pagam um alto preço. Por causa simplesmente da desobediência. Porque o Senhor, ele não vai contra a sua própria lei. Se o Senhor, ele diz que ele irá fazer, ele vai fazer. Então há uma grande necessidade de observarmos essa palavra, de observarmos esse texto, quando Acã diz que viu a capa babilônica e ele desejou e ele pegou. O Senhor, ele não deseja isso para o seu povo. Agora o que eu quero concluir aqui, irmãos, não adianta passar uma vida toda na presença do Senhor e morrer na praia. O Senhor, ele não quer isso para nós. Morrer na praia não. Ele quer que a gente venha prosseguir. Chegamos à praia, vamos andar e continuar andando com o Senhor. Abra os seus ouvidos e escute o que Deus ele quer falar para vocês essa noite. Agora só assim, irmãos, olha só. Quando Davi recebeu a sentença, ele escondeu tanto que Deus mandou um profeta chegar até ele e falar. Mas ele tinha uma vida muito forte com o Senhor. E o Senhor deixou claro uma coisa: eu te ungi, Davi. Olha só o que Deus falou para Davi: eu te ungi. O Senhor, ele não falou isso para Acã: Acã, eu te ungi e você pecou. Não, Acã pecou, soube que era errado, foi lá, Deus sentenciou, acabou, foi a morte, foi a sentença de Acã, ok? Mas quando nós observamos a vida de Davi, e aí Deus disse assim: olha, Davi, quando Deus manda o profeta Natan lá falar para Davi o que ele cometeu, e aí começou a falar em parábolas, Natan começou a falar em parábolas e disse assim: aconteceu isso e isso, qual é a sentença que você daria, Davi? Ele disse: esse homem, ele é digno de morte. Aí o profeta chegou para Davi e disse: olha, Davi, esse homem é você. Quantas vezes nós achamos que só os outros são capazes de errar, mas que nós jamais. Não, eu errar?
outro pode errar, mas eu não. E aí, quando Davi ele foi confrontado, Davi, esse homem que cometeu esse absurdo, é você, Davi. E aí ele volta e diz, realmente eu pequei. Mas algo que me chama a atenção foi que o Senhor disse para Davi, eu te ungi, Davi. Não havia necessidade disso. O inimigo sabe os pratos que ele coloca na nossa frente. O inimigo conhece o nosso ponto fraco. Ele sabe como nos atingir. Se nós temos um amor extraordinário por nossos filhos, o diabo ele vai mexer aonde? Se nós tivermos o amor pelos bens, aonde que o diabo ele vai mexer para nos desestruturar? Se nós desejamos ter uma casa cheia de alimentos de abundância, aonde é que o diabo ele vai tentar atormentar a nossa vida? Então assim, não é apenas pecados de imoralidades sexuais que o Senhor ele chama a nossa atenção essa noite, mas por várias coisas que nós podemos cair, porque nós vamos ver e nós vamos, infelizmente, tomara que não, né? Cobiçar. Mas assim, irmãos, observe que a palavra do Senhor para nós essa noite não é se eu for tentado. Observe, se eu for tentado, não. É quando eu for tentado. Você já programou a sua mente para o momento que você for tentado por causa de determinada coisa? Às vezes assim, às vezes nós passamos em um determinado lugar, nós vemos um celular lá caído, gente, não é de ninguém. Mas eu olhei pro celular, ele olhou para mim. Eu olhei pro celular e eu disse, rapaz, é um iPhone. Olha, irmãos, não é pecado sexual isso. Mas eu que é um iPhone. E agora? Eu deixo lá, eu procuro de quem é realmente o dono. Jesus me deu, gente. Olha o presente que Deus me deu. Foi Deus que te deu? Você procurou na redondeza quem era o dono? Entendeu? É basicamente isso que o Senhor ele quer falar para nós essa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitas vezes nós abrimos legalidade para o inimigo continuar acabando com a nossa casa, acabando com a nossa família. E a gente olha e pergunta o que é que está acontecendo. Porque eu sou serva do Senhor, porque a minha família serve ao Senhor, porque eu sou dizimista e está acontecendo alguma coisa errada na minha casa. Nós precisamos estar atentos para o momento que o inimigo vier nos tentar. Quando
Deus permitiu pegar quando chegou em Ai. Mas em Jericó não. Em Jericó é meu. Em Jericó é do Senhor. Porque às vezes nós insistimos de gostar do que é proibido, do que não nos pertence. Isso é da natureza humana. Eu estava lá em casa uma vez, ou seja, agora eu lembrei uma coisa. Quem chegar lá em casa vai ver que o armário do pão está escrito assim: não abra, não abra. E chegou um pastor renomado lá em casa e olhou o armário e disse: pastor Rodinei, não é que deu vontade de olhar, abrir esse armário? Só porque está dizendo lá, ó, não abra. O que é que tem dentro desse armário? Não abra. Não é seu. Não. Mas dá vontade. Quando você for tentado, você já programou a sua mente para dizer: Senhor, tenha misericórdia? A palavra do Senhor, ele diz que devemos fugir da aparência do mal. Não queira ser forte, não queira dizer que você é forte, que se o inimigo vier tentar você, você vai dizer: eu sou tão forte, mas tão forte, que eu vou mandar o inimigo bater em retirada. Mas cadê a palavra do Senhor quando diz assim: fuja da aparência do mal? É assim, irmãos, olha só, quando você vê que o diabo já está vindo ali para te tentar, dê um carreirão. Dê um carreirão. Corra mesmo, vai embora, Senhor. Manda teu anjo aqui atrás, porque ele está correndo atrás de mim. É basicamente isso. Programando a nossa mente. Sabe como é, irmãos? É no dia que você está sozinho em casa e você começa a conversar com Deus, e você começa a orar. O que é que eu devo fazer, Senhor, quando eu for tentado? Você programa a sua mente para o momento da adversidade. Você lava as suas vestes no tempo, em todo o tempo. No tempo que tu está bem com Deus, no tempo que você acha que você está forte, no tempo que tu acha que tu está fraco. Mesmo assim você tem que lavar todo o tempo, né? Porque você acha que você está forte, que você não vai lá lavar, que você não vai orar e pedir para que Deus lave suas vestes. É em todo o tempo. Irmãos, Acã viu, Acã, Cobi, vamos lá, Acã viu, Acã, e Acã pegou, tomou posse. Então aqui a gente vai ter cuidado com isso, amém? Eu só quero louvar uma coisa para ficar na sua mente, que Deus, quando eu orei, quando eu deitei ali em casa, o Senhor, ele me fez lembrar esse louvor. Não é ele todo, mas é para ficar na sua mente isso que eu vou louvar aqui. Preste atenção. Crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador, suas lágrimas correndo sobre sua face chegam a molhar seus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou para esta guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. Amém, irmãos? É dessa forma que você tem que fazer. Você e eu, nós não somos derrotados, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Apenas o Senhor, ele quis mostrar para mim e para você essa noite a necessidade de poder correr da presença do inimigo e observar esses 3 passos para a queda do homem. Mas nós somos mais que vencedores, porque o Senhor está comigo e com você. Amém? O Espírito Santo, ele fale mais em vossos corações. Deus abençoe.